você já me conhece, eu sou o professor Carlos Eduardo, com componente curricular de História e falando nas nossas aulas especificamente sobre a história do Brasil. Você está gostando das aulas de História do Brasil? Está aprendendo, criando novas atitudes, novos pensamentos, novas interpretações, reflexões sobre a história do país? Espero que você esteja aprofundando seus conhecimentos sobre a história do Brasil. São aulas com noções gerais e que você pode muito bem estar aprofundando os temas trabalhados aqui nessas aulas, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouco, já chegamos à 10ª aula já de História do Brasil e ainda falando sobre o Brasil colônia, o período colonial, ainda um período em que o Brasil é colônia de Portugal. O Brasil não conseguiu a sua emancipação política em relação a Portugal. Mas aqui já é um passo, essa aula já é um passo para que a gente possa estar dizendo que o Brasil de fato se tornou independente de Portugal. Por isso que esse período, que vai de 1808 até 1822, ele é conhecido como período joanino, ou também alguns livros didáticos trazem o processo de independência do Brasil, porque de fato o Brasil não se tornou independente de Portugal de um dia para o outro. Foi um processo. E esse processo ele tem início com as revoltas separatistas, que a gente já viu, e começa a andar mais com a chegada da família real ao Brasil. Foi justamente isso. Vamos entender o contexto agora. O período joanino, ele corresponde a esse período da história do Brasil, que vai de 1808 até 1821, 22, e ele recebe esse nome em referência ao rei de Portugal, Dom João VI, que transferiu seu governo de Portugal para o Brasil. Espera aí, professor, estou entendendo bem? A sede da monarquia portuguesa, ela deixa de ser em Portugal e vem para o Brasil, dentro, mais uma vez, do contexto da Europa. Que contexto da Europa? Naquela época ali, Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder na França, começou a dominar toda a Europa, né? Se tornou imperador da França e dominou toda a Europa ali no início do século XIX. A França adquiriu tanto poder que começou a rivalizar com a principal potência da época, a Inglaterra. E a Inglaterra era até então a detentora de um poder muito grande, a soberana, vamos dizer. Portugal insere-se dentro desse contexto e que França e Inglaterra começam uma disputa. Portugal está no meio e a França decreta à Inglaterra o bloqueio continental, proibindo que todas as nações da Europa não podiam mais comercializar seus produtos com a Inglaterra. Isso foi um baque para Portugal. Portugal tentou resistiu por uns anos, mas voltou a comercializar com a Inglaterra. E isso, Napoleão mandou invadir Portugal. Nesse mesmo contexto, Dom João VI, com aproximadamente 15 pessoas, vem para Rio de Janeiro fugidos de Napoleão da França. E aí a família real portuguesa chega ao Brasil em 1808. Esse período a gente conhece como período joanino, né? E eles começam a habitar ali, vem especificamente para a capital do Brasil na época, o Rio de Janeiro, né? E aí uma série de mudanças, de medidas são tomadas por Dom João VI, que eu trago para vocês: a criação do Banco do Brasil, a abertura dos portos para as nações amigas, e com isso é decretado já um passo importante no processo de emancipação política do Brasil, que é o Pacto Colonial. Revogou também Dom João VI o decreto que proibia a instalação de indústrias no Brasil, que é de 1875, e também ele revoga esse decreto, autoriza a construção de faculdades, museus, bibliotecas na cidade do Rio de Janeiro. Então o Brasil começa a passar por um processo de mudanças
que vai desencadear especificamente na independência anos mais tarde. Então, outro passo importante que foi dado, desde a chegada de Dom João VI ao Brasil em 1808, com a abertura dos portos, com a criação de uma série de fatores que beneficiavam o Brasil, em 1815, como resposta à a pressão que sofria dos países membros do Congresso de Viena, com a restauração do poder, a queda de Napoleão, em 1815, Dom João VI elevou o Brasil à categoria de reino, né? O Brasil foi elevado à categoria de reino de Portugal, Brasil e Algarves. Mais um passo, de fato, foi dado dentro desse processo que vai desencadear com a independência do Brasil. Então, Dom João VI ele sofreu uma pressão muito grande para retornar a Portugal. Ele gostou do Brasil, Dom João VI. Sua família gostou do clima, das pessoas, do acolhimento e, de fato, ele criou raízes aqui, não queria mais voltar para Portugal. E aí ele sofreu pressão dentro de um movimento turbulento. Napoleão foi derrotado e as razões para ele permanecer no Brasil não existiam mais, foram finalizadas, mas mesmo assim ele resistiu e quis permanecer. Então, dentro desse contexto de pressão por volta de Dom João para Portugal, o rei de Portugal, as cortes portuguesas iniciaram um movimento que ficou conhecido como a Revolução do Porto, em 1820, e exigiram o retorno de Dom João VI para Lisboa, capital de Portugal. Então ele não teve mais como resistir, né? E ele retornou, ele temendo perder o trono, né? Ele retornou em 1820 para Portugal, regressou a Lisboa, mas ele deixou seu filho, né, como regente do Brasil, o Pedrinho, né? O futuro Dom Pedro I, né? Que é tido por muitos como herói nacional, né? O herói da independência do Brasil. As medidas tomadas pelas cortes portuguesas e as pressões foram realizadas depois sobre Pedro de Alcântara, né? Filho de Dom João VI, e levaram ele, dentro desse contexto de pressão, a conduzir o processo de independência do Brasil, que começou em 1820 e se tornou de fato concreto com a independência do Brasil. Então o Brasil se torna independente de Portugal no famoso 7 de setembro de 1822, a data oficial em que o Brasil se emancipa politicamente de Portugal, através do Grito do Ipiranga, né? E entre as consequências da independência, a gente pode mencionar aqui o surgimento do Brasil enquanto uma nação independente. O Brasil se torna independente em relação a Portugal, a construção de uma nacionalidade brasileira, que até então não existia de fato e começa a existir, o estabelecimento de uma monarquia. É importante ressaltar, caro estudante, que o Brasil, diferentemente de outras nações da América Latina, o Brasil é a única que se torna uma monarquia, que passa a ter um rei, né? Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. Então o Brasil se torna uma monarquia. E também é importante ressaltar que houve um endividamento por meio do pagamento de 2 milhões de libras como indenização aos portugueses. Então o Brasil indenizou Portugal para que pudesse se emancipar politicamente em relação a Portugal, tá certo? Então a gente viu hoje o processo de independência que culminou com a independência definitiva do Brasil em relação a Portugal, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, aprofundem os seus conhecimentos, façam as reflexões críticas e numa próxima aula a gente vai dar continuidade a essas gravações sobre a história do Brasil. Um abraço a todos, fiquem com Deus.